aí cresceu. Chegou em 2008, quebramos, né? Aí teve um problema de crise também. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, um podcast que não pensa só na vitória e no glamour depois que deu certo. Aqui a gente quer saber toda a trajetória, perrengues, tudo mais que aconteceu antes de tudo dar certo. 24º episódio, hein, Luiz? É isso aí, cara. 24º episódio já, hein? 24º episódio. Rápido. Hoje, eu aqui, Emerson, representando a Bússola Consultoria de Gestão Empresarial, Luiz Vacari. Love Burger, como sempre, e o Leonardo também. E o nosso convidado hoje nada mais é do que Wagner Franco, representando a Apollo Ônibus. Não vou falar do Wagner, é um amigo pessoal, nem da Apollo, que é uma empresa que eu atendo. Mas eu quero que o Wagner fale. Quem é o Wagner e quem é a Apollo? Manda lá, Wagner. Prazer. Opa, prazer, Luiz. Prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado, Emerson, legal. De estar participando. Já tinha feito os convites antes, mas não dava agenda. E hoje fizemos de tudo para... Vida do empreendedor é difícil, né, cara? Porque eu consigo uma agenda às vezes, né, cara? Você tá zoando. Não, é brincadeira, é mentira. A vida de empreendedor é maravilhosa, né? Porque a gente não tem dia, não tem hora, não sabe o que tem que fazer, né? Mas é compensador quando a gente faz aquilo que a gente gosta. Exato. Então, eu não tenho que reclamar da vida de empreendedor, por mais obstáculos que a gente tenha que passar, né? Então, para quem não me conhece aí, Wagner Franco, da Apollo Ônibus, uma empresa especializada em peças, serviços e veículos para transporte coletivo de passageiro. Não só ônibus, né? Não só ônibus, né? Hoje a gente é especialista no ônibus, mas a gente atende outros tipos de veículos também. Inclusive transporte marítimo, que tem muito clientes nossos hoje, que é transporte marítimo, transporte de valores, então esse pessoal também consome os nossos produtos, transporte ferroviário. Então hoje a gente atende um grande número de clientes que faz transportes coletivos, tanto de carga como de passageiros. E assim, o Wagner foi só tranquilidade, só nada deu errado. Então na trajetória do Wagner é só tranquilidade, é isso? Já dá risada antes de começar a falar, né? Não, mas eu não posso reclamar porque assim, a gente gosta, né, do que faz, mas teve bastante dificuldade. Então é uma empresa, Apollo Ônibus, a gente fundou ela em 2000, né, com o objetivo de ser representante comercial. 22 anos já? Já tem 22 anos, em outubro de 2023, 23 anos 23 que já anos. vai para a nossa empresa. Agora, desde 2003, ou seja, 20 anos no mesmo local. Você entendeu? Então, assim, é bastante tempo e sem muitas dificuldades. Só mamão com açúcar. Só mamão com açúcar, né? Vocês perceberam o tom de ironia que o Wagner está utilizando aí, porque é complicado. O início é sempre complicado, né, Wagner? Olha, principalmente quando a gente não tem muito apoio daquelas pessoas que querem proteger a gente, né? Acredita que não vai dar certo o negócio e aquela pessoa também não quer que você se dê mal, não quer que arrisque aquilo que você tem, que é o tempo também. É uma coisa que talvez você não recupere mais. E não vai recuperar, porque o tempo vai passar, você não vai recuperar. Então, o empreendedor ele tem que estar muito certo daquilo que ele quer, do que ele quer fazer. Ele tem que estar bem convicto disso. E escutar, principalmente os mais experientes. Porque foi dessa forma que eu consegui alavancar o negócio, me organizar melhor, ouvindo a voz de quem conhece mais. Legal. Isso é o mais importante. Mas assim, conta pra gente, de onde que veio a ideia, né? Porque assim, uma criança, de repente, você como criança não sabe, meu sonho é vender peça para ônibus. Meu sonho é vender peça de reposição para veículos de grande porte. Não era esse teu sonho de criança, assim como não era o meu sonho de criança ser um consultor empresarial. Sim. Né? Não sei, o seu sonho de criança era... Nunca nem imaginei que eu venderia hambúrguer na minha vida. Né? Quando a gente é menor, né? Quando a gente é adolescente, mais jovem, a gente tem outros sonhos, e que são sonhos mais padrão, né? Sim. Então, tipo, você jogador de futebol, médico, bombeiro, piloto de avião.
Professor, você vê que professor se foi, né? É. Mas assim, não deve ter sido essa ideia sua na adolescência. Da onde que surgiu essa ideia de, pô, tem um mercado aqui que eu posso atuar e eu acho que dá para ser bem sucedido aqui? Da onde que veio a Apollo? Tá. É uma longa história, Boa. né? Pelo tempo que a gente já está no mercado, idade, né? Hoje eu estou com 47 anos e uma boa parte foi vivida nesse nicho de mercado. Desde 89 eu trabalho com um segmento de transporte coletivo. Então isso começou lá em 89, que na década de 80, o negócio melhor que tinha naquela época era ser bancário. Era um dos melhores empregos naquela época, era trabalhar no banco. Caixa Econômica, então, nossa, era Seguro, um sonho, né? cara, tinha Banco seguro, do Brasil, tinha estabilidade. Exatamente. ganhava bem. Era a parte financeira que todo mundo queria. Não, vou trabalhar no banco. Você chegava no banco, naquela época não tinha muita tecnologia, e caixa, você chegava lá, tinha 20, 30 caixas para te atender, dependendo do banco. Hoje você vai no banco, não tem nem caixa, não tem ninguém. Tem dois, um preferencial e um para os demais. Exatamente. Então, naquela época lá, não, vou ter que trabalhar, eu preciso trabalhar no banco, negócio bom, coisa e tal. E a minha ideia sempre foi essa, procurar um trabalho que fosse bem remunerado. E aí eu tive que me capacitar. E quando eu fui me capacitar, antes disso, meu pai já tinha até uma visão, que na década de 80 começou a lançar os computadores pessoais, né? Sim. Aqueles PC de casa, coisa e tal. Então ele me colocou numa escola de informática, meu pai. E eu comecei a estudar, 14 anos, fazendo um treinamento na escola de computação. Então não sei se alguns aí vão lembrar ou não, mas eu comecei em computador do CP300. Você é de Jundiaí? Não, eu sou de... Você é de Campinas, é verdade. Eu sou de Campinas, Goiânia. Ó, eu verdade. nasci em Goiânia. Uhum. Eu nasci em Umas, mas a minha infância foi toda em Goiânia. Tô de Goiânia. Toda em Goiânia. E aí depois eu vim para São Paulo. E vou depois contar essa história também para você. Ele nasceu em Umas e hoje eu bebo Umas. Bebe umas. Nossa, que piadinha horrível de podcast. Né? Mas faz parte, Faz né? parte. Faz parte. É o 24º episódio, mas nossa, se somar o que já tomou de Heineken aqui, acho que vai umas 200 já. Deixa pra vocês contarem, produção. E aí eu, estudando lá no CP300, depois um computador mais moderno, no CP500, quem depois tiver curiosidade aí vai ver. Tela verde, né? Tela verde. Monocrática, não tinha... No MS-DOS. Monocromática, né? Exatamente. MS-DOS. Era tela monocromática, né? DOS, você digitava, não tinha figurinha, né? Não, Mouse, não né? existia. E aí eu fui aprender programação. E aprendi a fazer programação de computador. Só que não era aquilo que eu queria. E aí eu comecei a faltar algumas aulas, né? E aí eu gostei de faltar as aulas para ir conhecer outras coisas. E naquela época era só andar de ônibus mesmo. Então parece que o universo conspira, né? E aí andava de ônibus para baixo e para cima na cidade até conseguir um local onde eu fui fazer um treinamento, que é Guardinha em Campinas, né? Sim. Então lá em Goiânia era o Círculo Menor Patrulheiro, que fazia serviços contínuos. E aí eu falei, pô, se eu entrar aqui eu vou fazer um serviço de office boy no banco. E é o que eu quero. Eu não quero ficar mexendo com programação. Banco, né? Você viu uma porta de entrada, uma possibilidade ali, né? Exatamente. E aí eu fui fazer esse treinamento. Só que quando eu fiz todo o treinamento, foi 1 ano de treinamento, aí o pessoal mandou o convite e... Wagner, saiu uma oportunidade aqui para você trabalhar. Eu falei, pô, vou trabalhar no banco agora, né? Vou fazer o que eu quero. Uhum. E aí, a empresa que convidou você para trabalhar é a Carpec. Eu falei, Carpec? Pô, mano, não quero mexer com um negócio de tapete, né? Eu achava que era tapete. A Carpec, você pensa que era carpete. Exatamente, eu achava que era carpete. Eu falei, caramba, mas eu vou lá, né? É o primeiro emprego, vou fazer entrevista. E eu cheguei lá, era uma concessionária, que era carrocerias e peças para Marco Polo. Carpec. Carrocerias e peças. E era uma concessionária da Marco Polo. Então, como eu fiquei andando um bom tempo ali de ônibus, e aí eu fiquei até conhecendo um pouco da empresa, coisa e tal, fui pesquisar e vi que a empresa era uma empresa já antiga no setor. E aí ali eu comecei a carreira, em 89. E aí eu vi as possibilidades de crescer nesse mercado. Porque na época, não hoje mais,
por isso que a gente está até pensando em fazer uma mudança. Mas naquela época o transporte coletivo rodoviário e urbano era muito grande no ônibus. Sim. E ainda é, né, mas bem menos do que naquela época. E aí tinha muita oportunidade de negócio, muita coisa. E aí tinha inflação alta, que o cliente, por exemplo, em vez de comprar uma peça, comprava 30, porque sabia que no final do mês ia virar. Era melhor garantir um preço bacana do que deixar para outro dia que não sabia. E a inflação era 30%, né? Virava um mês, você já tinha 30% para colocar em cima daquele produto. E aí você via essas oportunidades. E foi aí que eu fui crescendo. Fiquei 4 anos nessa empresa em Goiânia e conhecendo o pessoal no Brasil todo, porque naquela época lá a gente teve uma oportunidade de negócio muito boa, que foi distribuir para-brisas. E naquela época não existia para-brisa laminado. Existia, mas era muito caro. E eram os para-brisa temperados de ônibus. E nesses produtos aí, quando o para-brisa temperado quebra, é igual o vidro temperado de box de banheiro, ele estilhaça todo. Então, nas rodovias daquela época, que não era dupla, era rodovia simples, vendia para-brisa demais. E nessa oportunidade a gente ficou conhecido no Brasil todo, que a gente começou a atender várias concessionárias, vários frotistas grandes, e esse pessoal comprava bastante esse produto. E aí começaram a agregar outras coisas para os caras também. Exatamente. Só que aí, quando eu vim para São Paulo, a minha ideia não era mais trabalhar no ramo de ônibus, porque eu tive um convite para trabalhar numa fábrica de vidro, que era a Blindex. E aí, naquela época, com 18 anos de idade, não tinha nenhum parente em São Paulo, então foi outro desafio, né, para mim. Pô, o que você vai fazer na cidade de São Paulo? Você não conhece nada. Um goiano, Goiano, interior, 18 anos. 18 anos. Chegou sem violão? Sem violão. Tinha uma moda escrita. Não foi igual Tinha o uma Leonardo. moda escrita. Não tinha uma moda escrita, não chegou com violão. Ferrou, cara. Exatamente, foi desafio também. E até na rua eu cheguei a dormir, nessa época aí. Até na rua. E aí, pô, já fiz os negócios, já tinha acertado com a fábrica de vidro, a Blindex, que eu ia fazer um trabalho lá com eles. E eu falei, agora eu vou visitar os amigos que eu conheço aqui na cidade. Fui visitar o pessoal da Marco Polo, que era uma filial aqui na cidade de São Paulo. E aí o pessoal já me conhecia, sabia do meu trabalho, que eu estava fazendo. Não, Wagner, você vem trabalhar com a gente aqui, coisa e tal. E aí eu aceitei o convite. Aí fui lá na Blindex, expliquei para eles, coisa e tal, tinha uma proposta e que eu ia fazer essa mudança. E às vezes a gente faz essas mudanças e a gente não sabe o porquê, né? Então, parece que é uma energia maior que chama a gente para aquilo. É o Espírito Santo, vamos dizer assim, exato. Né? Que fala com a gente, que toca, né? Que toca. Você fala, pô, mas eu vim para trabalhar num negócio, agora eu vou trabalhar em outro. Por que eu estou mudando? Então essas ideias a gente acaba, quando a gente é novo, né? Eu não sei, comigo foi, a minha experiência de vida foi assim. Acabei fazendo essa mudança e não conhecia muito dessa parte espiritual, vamos dizer assim. Então às vezes é por isso que às vezes a gente dá tanta cabeçada também aí. E aí, beleza, comecei a trabalhar na Marco Polo em São Paulo, fiquei um período, até que eu tive um convite para vir para Campinas, para abrir uma filial da loja de São Paulo, que era da parte de automação industrial. Não tinha muita coisa a ver com o segmento do ônibus, né? Sim. Mas esse pessoal que me convidou, eles forneciam alguns produtos para Marco Polo, que são válvulas, solenoides, cilindros de porta, conexão. E aí falou, Wagner, tem essa oportunidade em Campinas e em Belo Horizonte. Qual que você gostaria de ir, que você prefere? Eu falei, vou para Campinas, né? Porque para convencer a mulher já... O Emerson já conhece a dona Rose. Beijo, Rose. Olha, convencer você não é fácil, Rose. Então, o Emerson já sabe como que é. Mas eu falei para ela, tem uma oportunidade para Campinas, eu tô indo. Você quer ir junto? O que você quer fazer? E aí, vamos ou não? Mas não foi fácil, né? E aí ela aceitou o convite depois de um
de um longo e tenebroso inverno, passou um bom tempo. E Convenceu? já estão há 20 anos já. Eu e a Rose, a gente já vai para 30 anos já de 30 casados, né? E nesse período aí, são 27 anos trabalhando junto. Caramba. 27 Desde anos. você tá com ela desde os 17 anos. Praticamente, é isso aí. Que legal. Né? Uma filha já formada Que bacana. e tudo saindo ali do negócio do ônibus, né? Que No bacana. tempo bom, no tempo ruim. Sim, sim. E o que é mais legal nessa história é que parece que quanto mais dificuldade a gente tem, parece que a gente se une mais, eu e a Rose, né? Parece que a gente não dá muito certo quando as coisas estão muito boas. Sim. Precisamos arrumar um probleminha. Exatamente, tem que arrumar problema para ficar perto, pra se unir. Se não tiver problema, não tá legal. Tem um vídeo, cara, tem um filme. É Todo Poderoso, não sei se já assistiu? Todo Já assisti, Poderoso, acho já. que Todo Poderoso 2. Que tem uma cena que Deus, né? Que é o Morgan Freeman, tá na lanchonete e a família tá. Que eles contam a história da Arca de Noé, né? E aí ela tá falando assim, aí ele fala pra mulher assim: se você pede coragem pra Deus, você acha que ele vai te dar coragem ou ele vai te dar provações para você se tornar corajoso? Se você pede isso para Deus, ele vai te dar isso ou isso? Se você pede união com a família, ele vai te dar união ou ele vai te dar oportunidade para estar unido? Que aí que ela, né, ela fala assim, é verdade, né? É nisso que a chave cai, é verdade. Porque quando você pede uma coisa, parece que vem ao contrário, né? Você fala, pelo amor de Deus, Deus me dê força para superar isso. Mas não é. Cara, vem mais porrada, Você porque fala, tá te tornando mais forte. Mas vamos pegar, Exato, é isso. Pô, é legal esse negócio. Pegando o viés do empreendedor, às vezes o que você está pedindo? Dinheiro. Dinheiro. Pô, eu quero. Aí ele te dá venda. Você também não tem como vender. Meu amigão, Se vira. você pediu Exato. dinheiro. Você pediu dinheiro e você pediu mudar de vida. Eu tô te dando trabalho. Eu tô te dando clientes, tô te dando ideia, tô te dando condições de você montar um negócio. Eu não vou te dar dinheiro. Eu não tenho, Até ele porque não não tem tem banco, como, né? Ele não tem um banco, Todd, meu filho. Não, fala assim, ó. Um saco de dinheiro. Vou te dar dinheiro assim, vou te passar 6 números da Mega Sena. Joga esse. Segura aí, filho. Ó, Segura os aí, números que vai esse aí. cair é esse aqui, Tô ó. passando só pra você, mas guarda aí. Dá, né? Não, ela tá pedindo dinheiro, tá pedindo pra ter prosperidade, vou te dar isso em forma de trabalho, de ideias. As oportunidades As oportunidades vêm, né? Só que às vezes você tá tão pensativo ali no dinheiro que você não presta atenção nas oportunidades que tá vindo ali. Exatamente. E vem, né? E vem. A gente sempre fala, cara, as oportunidades elas vêm para todo mundo. Sim. Agora, você está preparado para embarcar no trem ou você vai perder essa estação, né? Porque, às vezes, mesmo não preparado, às vezes você vai. Puta, vamos. Eu me adapto ali, a gente brinca do Guilherme, né? O Guilherme foi o nosso 23º episódio do Gui que fica aqui atrás pra gente, né? Ele viu a oportunidade, ele nunca fez podcast. Ele conta no vídeo dele, né? Oh, legal. Quando a gente foi falar com ele de fazer, ele falou, faço. E foi, e estamos aí no. E aí fazendo. apareceu a oportunidade. Apareceu a oportunidade e abraçou. Não, apareceu a oportunidade até de gravar com a gente. Porque ele também, ó, vamos contar agora. Então ele já vai ter mais um cliente. Mais E um quer fazer outros trabalhos. Músicas de intenção para novidades. É. O Guilherme, ele não sabia que ia ser entrevistado. Na verdade, a gente também não sabia que ia entrevistar ele. Mas um dia a gente chegou no acordo e falou assim, Guilherme, topa, vamos fazer? Vamos. É empreendedor também, né? Empreendedor. Nasceu preparado. Menino novo, né? Que, decidiu largar dos trabalhos dele pra se dedicar à edição de vídeo. Tá dando certo, né? Mas a oportunidade apareceu pra ele. E ele não falou assim, não faço. E vai aparecer muito mais, né? Né? Vai aparecer muito mais. Ó, sabe o que eu penso? Aí já tem mais um cliente agora. Aí, ó. Tá vendo? As coisas aparecem, Tá né? vendo? As oportunidades, né? De pouco em pouco também é a oportunidade para gerar negócios. Então, se você quer. Mas sabe o que eu penso, né, desse último assunto que a gente estava tocando? Eu acho que, lógico, as oportunidades surgem para todo mundo. Se a pessoa enxerga a oportunidade, ela analisa e por medo ou por alguma circunstância ela não topa a oportunidade, ainda é pior do que aquelas pessoas que não conseguem enxergar a oportunidade. Porque tem algumas pessoas que não veem a oportunidade. E esse é o problema, né? Às vezes a oportunidade está aqui, esfregando no nariz, e a gente não consegue enxergar. Porque se a gente consegue enxergar que existe uma oportunidade, mas toda oportunidade tem um risco, aí você pode fazer a sua escolha. Sim. Você, olha, isso aqui pode dar muito certo, mas isso aqui também pode dar errado. Nesse caminho eu prefiro a estabilidade e não tentar dar errado. Agora o que me preocupa é a quantidade de pessoas que reclamam uma falta de oportunidade
que às vezes A olha... oportunidade tá na cara e a pessoa não olha. Exatamente. Na parte espiritual, deixa de acreditar até em Deus, fala assim, pô, parece que eu nunca recebo minha oportunidade. Ou olha pro trabalho dos outros, fala que a sorte está sempre do outro lado. Só que não enxerga a oportunidade ali. Né? E pelo que eu entendi da sua história... E não vê também o tempo, né? Acha que para ser empreendedor também você tem que fazer das 8 às 18, né? Imagina. Que é uma mentalidade que CLT. foi colocado CLT, Momento quebra de paradigmas. Então quer dizer que o empresário não trabalha das 8 às 18? Imagina. Porra. Mas na cabeça de quem quer, acho que vai trabalhar menos até, né? Acha que porque vai ser menos. É o patrão, né? Exato. É o patrão, mas o patrão pode entrar 3 horas da tarde, nem sabe que você já tá desde as 5 horas da manhã matutando o que você vai poder fazer e vai trabalhar. Não, você acorda no meio da noite, a primeira coisa que vem na cabeça é a empresa. Não, no caso do empreendedor que está iniciando, se ele não fizer dessa forma, ele não consegue. Porque é 24 horas que você vai pensar. 24 horas. Você vai dormir com aquilo na cabeça, vai sonhar com aquilo, vai acordar com aquilo na cabeça. E, cara, porque é o quebra de paradigma mesmo. É quebrar essa coisa que o brasileiro tem de 8 horas por dia semanais. Agora eu sou patrão, posso chegar às 10 horas da manhã. Imagina. Pode, mas você pode ter certeza que você vai, essas 2 horas, mas, assim, você vai fazer trabalhar. Vai fazer diferença. Vai poder fazer isso? Pode, depois de um tempo e há um custo. Exatamente, vai ter um custo para isso também. Vai ter um custo, porque assim, quando você tiver pessoas para gerenciar o teu negócio, para você cobrar somente essas pessoas, tudo bem. Só que isso tem um custo. E quando a empresa tiver... E conforme o objetivo que você tem também. Se você planejou para trabalhar esse horário, tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Sim. Você pode trabalhar só 2 horas, mas aí fazer as contas, né? Ver se isso cabe no seu orçamento. Porque você também tem que descansar, lógico, né? Tem tudo isso. Mas assim, o empreendedor está sempre trabalhando, que nem aqui, por exemplo. A nossa loja, né? Ela abre só a partir das 6h30 da tarde. Mas não quer dizer que eu só trabalho às 6h30 da tarde. Né? Pô, cara, eu tô de manhã, você já tem que fazer encomendas, você tem que pagar os boletos, fazer programação, né? RH, contabilidade, preencher as planilhas de quanto que a gente gastou, quanto a gente vendeu, reforma, né? Entradas e manutenção. Saídas, cuidar do marketing, porque você tem que pensar no que vai vender. Enfim, é uma cacetada de informação que, se você for chegar aqui somente para trabalhar às 6h30 da tarde, os funcionários vão chegar aqui e não vai ter o que fazer. Porque já passou tudo, né? E é a mesma coisa que você, qualquer empresa é assim, né? Toda empresa, exato. Mas aí, a partir do momento que você já se organizou lá, já colocou todo o pessoal para dar o suporte para você, aí você consegue ter um tempo a mais para você viver. Mas no começo, depende muito de capital também, o quanto você vai investir nisso. Exatamente. Né? Então, e eu falo que acho que depois até que o cara... Ele pega tanto gosto pelo negócio, né? Porque quando você já tem a estrutura, o time trabalhando bonitinho, pô, você tá livre, não para ficar de papo pro ar, mas para buscar novos negócios. É por isso que eu falei para fazer vocês, para arrumar dor de cabeça. Para arrumar dor de cabeça. O empreendedor ele nunca vai estar satisfeito com aquele negocinho, ele sempre vai querer arrumar uma dor de cabeça a mais. E pode ter certeza que a dona Rose que nos vê ou ouve... Só que a dona Rose, eu nem conheço, hein, mas é brincadeira. É aquela que dá... Esse dia eu vi um meme que era assim, a mulher mandava assim, gente, o meu marido tomou um remédio de dor de cabeça aqui e ele não tá com dor de cabeça. Aí o outro fala assim, arruma uma dor de cabeça pra ele, vai desperdiçar remédio. Vai desperdiçar. Exato. Tô brincando, hein, nem te conheço, hein. Então, pode ter certeza que a dona Rose, a dor de cabeça é a questão de novos negócios, porque o Wagner é um cara inquieto, né, Wagner? Eu sou muito inquieto. E aparece é sempre bom ter alguém que puxe, Não, né? eu gosto dessa parte que ela me controla bastante e precisa. Porque senão eu já estava lá em Marte, na Lua. Essa parte do equilíbrio, esse equilíbrio sempre é bom, né? Se você tem uma pessoa que... Porque assim, a gente vai viajar mesmo, né, cara? A gente vai ter ideias, nossa... Não, e aparece muita ideia, muita oportunidade. Aparece muita proposta. E disfarçada também, oportunidade que vai te levar para que vai te levar para o buraco, às vezes, né? Então é sempre bom ter uma pessoa que, opa, vem cá, segura, porque se não deixar a gente vai embora, né? Exatamente. Isso é importante. E eu acho que é bom pontuar aqui, né? Tem problema que é disfarçado de oportunidade. E tem oportunidade que é disfarçado de criptonita. Tem oportunidade que vem que, se a gente não tomar cuidado, leva a gente pro buraco, né? Ela tá disfarçada, ela tá bonita, maquiada,
Só que se a gente não cuida direito, é uma situação que pode colocar tudo em risco, o negócio, em risco tudo mais, né? Aquilo que você já fez, né? Eu também já tive experiência ruins, né? Que é a parte de chegar a uma situação lá em Campinas é a CPFL, né? A Companhia Paulista de Aqui também, aqui também, né? O rapaz foi em casa cortar a luz da minha casa e depois ele foi na empresa e falou, pô, você tá aqui também? Você é insistente, hein? Pô, você é insistente, Caramba, vou te dar uma chance, hein? Vai lá e paga essa conta. Não, já teve problema bastante, então, assim... Mas tem as coisas boas, né? Sim. Que a gente vai evoluindo. E voltando... E daí quando chegou o momento que você abriu o Apollo... A Apollo ela foi aberta em 2000 para mim ser um representante da empresa que eu fui contratado quando eu vim de São Paulo. Que é Marco Polo. Da Marco Polo, para mim ser o representante daquela empresa que eu ia trabalhar com os produtos da linha industrial, cilindro, válvula e etc. E eu abri essa empresa para isso, em 2000. Eu vim em 98 para Campinas e em 2000 eu abri a empresa para ser o representante, porque eu já tinha feito o trabalho de montar aquela empresa. Só que chegou em 2002, eu fiz uma proposta do sócio, né, de comprar uma participação da empresa. Só que aí ele não queria, porque a empresa já não precisava mais de mim também. Já tinha montado o negócio, já estava rodando, já tinha funcionário. Naquela época era bom, porque aí já podia chegar 10 horas, não precisava trabalhar. Já tinha moral, tudo, né? Já tinha uma moral já, Sim. nessa época aí. Mas aí ele não quis abrir o capital da empresa, né? Porque já estava dando resultado também, né? Sim. Já estava o negócio pronto, rodando. E eu falei, então Então já que eu não você é tenho... concorrente. eu vou ter que abrir um negócio, né? Para mim, vamos dizer assim, mudar um pouco. Porque eu preciso de desafio. Sim. Apesar de eu ser uma pessoa introvertida, né? Mas as pessoas são movidas pelos propósitos, Exato. né? E aí eu montei esse negócio, porque não estava mais me agradando daquele jeito. E aí eu peguei o mesmo CNPJ que eu tinha, e em 2003 eu comecei a empreender na carreira solo. Pulei o cercado, e aí Quebrou o paradigma. Exatamente, quebrou a cerca lá, e falei, vamos atravessar aqui. E quando a gente não tem muita experiência, não tem ninguém por trás dando suporte, é muito mais difícil. É diferente de quando eu vim para Campinas para administrar um negócio onde tinha os investidores, coisa e Por tal. trás tinha todo um staff Tinha um ali suporte, que te dava um suporte. Né? Exatamente. Foi fácil, não foi difícil. Mas a Apollo, ela virou concorrente dessa empresa ou não? Aí ela virou concorrente, né? Em 2003 eu montei a Apollo, a loja, e aí ela virou concorrente da empresa que era na época, era a Marpol. Né? Então ela passou a ser concorrente. E aí comecei a fazer o trabalho do zero, de novo. E como comecei um negócio sem capital, foi mais desafio ainda. De você tocar o negócio sem grana, né? Sim. Então, você não tem muito capital, não tem muito crédito, e aí não é crédito só de dinheiro, é crédito de confiança mesmo. Né? Crédito de confiança. A pessoa, pô, como é que Quem eu vou... é você? Exato. Você não é mais o cara da Marpol, né? Não, porque você falava cara... assim, eu sou da Marco Polo, eu sou da Marpol. O guarda-chuva aqui atrás, né? Exato, é uma empresa, né? E aí foi muito mais difícil, porque você chegava nas empresas que você já conhecia há mais de 10 anos e a pessoa não te dava oportunidade. E você fala, caramba, como é que pode? Eu ajudei tanto aqui, né? Eu fiz tanto. E aí você querer cobrar uma coisa que você não tem direito de cobrar, na verdade. Porque ele não é obrigado também a comprar de você só porque você fez aquele trabalho. Você estava fazendo a sua obrigação, na verdade. Você tem que ser interessante para ele comprar de você. Exato. Né? Não é porque você é o cara... mas... a gente tem que entender também que o outro lado está passando por uma situação difícil também para a escolha, né? Teve um caso ainda com a H6M, né, que é a antiga empresa que eu tinha lá de publicidade. A gente participou de uma licitação uma vez. Não vou falar a empresa aqui, lógico, para a gente não expor, né? Nem as pessoas, nem a empresa. Mas a gente participou de uma empresa, bom nome, que tem aqui na região. E na época, eles faziam uma concorrência criativa. Então tinha uma ideia de campanha. A gente vai
o próximo ciclo a gente está pensando em fazer isso e isso. E selecionavam lá 5 agências para apresentar uma defesa criativa e uma proposta orçamentária. E a gente foi participar. E a gente fez lá o protocolo, um monte de documentação, certidão negativa dali, já participou de licitação, né? Você participa? Já participo. Chato Às vezes cacete. eu participo, mas eu não gosto muito. Não é o perfil nosso ainda, não, os porque é cara quer muita burocracia, extorquir tudo. muita coisa. E a gente resolveu participar, e até mesmo porque era uma indicação, era uma pessoa que trabalhava lá, que indicou a gente, porque conhecia o nosso trabalho lá. Fomos participar. Preenchemos a parte técnica, os pré-requisitos, e aí fomos para a parte criativa. Na parte criativa, fomos lá, pegamos o briefing, transformamos numa campanha, passamos, ficamos no fechamento, no top 5. Aí vai lá para uma defesa, com a diretoria. Fizemos uma defesa, ok. Chamaram a gente para uma proposta, envelope fechado. Colocamos o envelope fechado lá, qual seria a nossa proposta de valor, mandamos lá. Passou uma semana, o cara me ligou. Ó, Emerson, a gente gostaria de agradecer você, terminando por telefone, né? Por telefone, né? Onde era podia ser pelo WhatsApp, né? Gostaria muito de agradecer você pela participação. A H6M foi muito importante conhecer vocês, é uma excelente agência, mas nesse momento, dentro daquilo que a gente entende como o momento da empresa também, não seria legal a gente continuar. A gente agradece do processo e a gente volta a se falar. Né? Sabe aquela... Terminou o namoro por telefone de uma forma vazia, nem me deu motivo. Por que terminou comigo, né? Não me contou por quê. Eu falei assim, mas onde a gente pecou? Não, Hermes, só não é momento. Aí, então tudo bem. Já entendi o recado, desliguei o telefone, aí fica aquele lá entalado, né? Assim, poxa, a gente foi tão bem, né? Mas tudo bem, alguém foi melhor que a gente. Sim, tá tudo certo. E faz parte do empresário, é isso. Entenda que mercado é que de vez em quando tem alguém que é melhor que você. Não é que você está fazendo não está legal. Não, o que você está fazendo é bom. Faz parte do processo, né? Mas sempre vai ter alguém com uma melhor proposta, alguém que naquele momento é mais interessante, e está tudo ok. O que você não pode perder é para você mesmo. Você não ofereceu o seu melhor. Mas a partir do momento que você oferece o seu melhor, você tem consciência disso, ter alguém que faz melhor do que você faz parte. Mas estava entaladinho, né? Aí um belo dia eu fui para um cliente em Campinas, na volta parei no São Judas, em um restaurante lá em Itupeva. Quem estava lá? O diretor dessa empresa. Passei, cumprimentei, sentei numa mesa lá, estava comendo. Ele passou, Hermes, tudo bem? Tudo bem? Posso sentar aqui para gente trocar uma ideia? Eu falei, pode. Eu comecei a tomar um cafezinho com ele. Aí ele falou assim, Emerson, eu não podia te falar por telefone, estou te falando aqui presencialmente porque não tem registro. Mas vocês foram a melhor campanha. Não teve ninguém que na estratégia e na criatividade bateu vocês. E o preço de vocês estava muito parecido com as demais. Mas sabe por que eu não pude escolher você? Aí você sobe o nível de... o nível de curiosidade sobe, né? Falei, não. Falei assim, você estava competindo, também não vou falar o nome das agências, com a agência A, agência B, agência C. Quem é a H6M perto dessas agências? Eu falei, não, realmente, pelo nome, nada. Sim. Então veja a minha situação. Se eu contrato vocês sem nome e dá alguma coisa errada, a culpa é minha. Se eu contrato alguém com nome e dá errado, a culpa é deles. Então não é um problema teu. Eu quis garantir o meu. Ele não está errado também. Não está errado. Ele chamou, abriu, só que na hora de bater o martelo de tomar decisão, não é só a melhor escolha simplesmente, mas a menos arriscada até para a pessoa. Sim. Eu compreendi na hora. Lógico, no dia... Mas ele não era um cliente já da agência, né? Era um cliente novo, né? É um prospect. Sim, é um prospect. Isso é um potencial. É um potencial. Aí na escolha, eu falei assim, os caras vieram aqui e fizeram uma grande exibição, tiveram uma grande ideia. Mas será que os caras são consistentes? Cara, é que tem coisas, né, que nem você... Eu acho isso muito fantástico, porque quando você trabalha para uma empresa, você fala assim, eu sempre trabalhei em empresas grandes antes de empreender. Então, eu trabalhava numa empresa chamada Macaferri, Macaferri tem 130 anos de história, puta de uma empresa de engenharia gigante. Trabalhei na Norteia, em São Paulo também, dentro do mercado, é muito conhecida. E mesmo você fala Marco Polo, você ligar para uma empresa e falar assim, aqui é o Wagner da Marco Polo. Outro peso, né? É outra coisa. Aqui é o Luiz da Macaferri, né? Então, assim,
Quando você sai desse guarda-chuva, você tem que construir o seu guarda-chuva agora. Exatamente. Né? Então, assim, hoje eu tenho certeza que no começo a Apollo, a ônibus, Sim. você ligava pro gerente do banco, o cara lembra disso, mas quem é você? Quem é você? Quem é você? Não, mas você mesmo fala que na Love E a Burger gente mesmo assim, por mais que seja uma hamburgueria, cara, hoje a gente é falado na cidade. Se você vai falar no nosso meio do público, nosso público que come hambúrguer, que vai nas hamburguerias, goste ou não da Love Burger, a Love Burger é conhecida no meio do Jundiaí. Só que, puta, já tem 8 anos quase que a gente tá no mercado. Demora para você construir o seu nome. E a pessoa ela tem que ter essa paciência. Porque a Bússola começou há 2 anos, 3 anos. Cara, daqui 10 anos, pô, é a Bússola, já ouvi falar. É a Apollo, a Love Burger. Porque, meu, nenhuma marca, ou você tem muita grana já pra... É uma marca nova, por exemplo, já debaixo de um guarda-chuva, né? Porque, sei lá, o cara é Unilever. Unilever marca mãe. Pô, aí a Unilever cria um novo sabão em pó. Pô, já tá debaixo do guarda-chuva da Unilever. é o Já nasce grande. Já nasce grande. Já tem o crivo de qualidade. Já tem o crime de qualidade. Então, por mais que seja uma marca nova, pô, quem tá por trás? É a Unilever. Pô, quem sou Mas você eu sabe que... pra competir, você abre um sabão em pó de casa. Sim. Que é você que fabrica no quintal. Mas nisso Que que, nome você tem? isso que o Wagner falou, eu também me identifico porque o Wagner era muito conhecido profissionalmente, mas não como CNPJ. Na parte técnica. Na parte técnica, muito Exato. conhecido. Né? Então, eu também sofri isso, porque muita gente conhecia o Emerson. Sim. Mas não a empresa mas não a Bússola, ainda, né? né? Mas parece que é um negócio que já acontece com todos, né? Esse negócio... E É quem vai criação, começar né? vai ser a mesma coisa. Né? E não é barato. E eu não digo só em termos financeiros. É você manter, cara, o seu propósito ali vista... Cara, demora mesmo. Então, e aí você fala, pô, Wagner, você começou sem dinheiro. As portas não estavam todas abertas do jeito que você pensou que tava. Como né? que deu certo? Como que deu certo? Quando que começou a realmente a engrenar e falar, pô, legal. Foi assim, Demorou quanto tempo? Não, mais foi ou menos? até engraçado porque os clientes me ligavam e aí eu não tinha nada. Ô Wagner, eu preciso da peça XYZ. Puta, eu não tenho, mas eu consigo para você. Né? Então eu até arrumei um slogan, ó, não tenho nada, mas eu consigo. Não tenho nada, mas consigo tudo. Esse é o nosso slogan. mas eu O que consigo você tudo, quer? Qual que é boa. seu problema? Né? Qual que é seu problema? Porque o empreendedor é isso, né? Resolver Sim. problema. É isso. Você vai ter que ficar resolvendo o problema das pessoas. E vai ter problema. Mas você sabe que hoje eu tava, a semana passada eu estava numa consultoria e teve um dos diretores da empresa que eu estava fazendo a consultoria que foi um negócio que eu guardei para mim. Porque a empresa dele tem um nicho de mercado e ele é o intermediário entre o comprador e o vendedor. Então ele resolve essa situação. Então a pessoa só compra ele porque ele é intermediário. Sim. Né? E aí ele chegou para a equipe dele e falou assim, olha gente, a gente precisa separar o que é problema do que é trabalho. Porque o nosso trabalho é resolver problema. Exatamente. Então, o que é problema? Problema para nós não é o problema do cliente, É o nosso problema negócio, né? Não, resolver problema é o nosso negócio, então é o nosso trabalho. Então a gente não tem que ficar de Escolhendo, né? narizinho virado, bicudinho, porque surgiu um problema. Não, surgiu um trabalho. Porque a pessoa contrata da gente essa resolução. Sim. Problema pra gente é o nosso processo não acontecendo. Aí dá problema. Porque é o interno. Aí Sim. dá problema. Aí vai dar problema. Então assim, o que é problema e o que é trabalho? No teu caso, esse meio de campo, eu não tenho. É um problema ou um trabalho? É um trabalho. É um trabalho. Mas aí, como é um produto que às vezes a pessoa precisa resolver ali na hora, e como ele já tem a carteira de fornecedor dele, ele vai procurar em todos os fornecedores. Sim. E você vai ser a última opção. E se ele chegar em você e você der uma solução para ele, na próxima Ganhou. vez ele fala, pô, vou ligar lá pro Wagner da Apollo Ônibus, ele conseguiu me resolver esse problema. Sim, Né? Não vai ser a primeira opção dele também. sim. Mas aí foi nesse processo. Você vai resolvendo problema, vai resolvendo problema. Vai ganhando Que não- moral? Vai ganhando moral. E aí você vai crescendo. Foi nessa época. Só que nem tudo aí cresceu. Chegou em 2008, quebramos, né? Aí teve um problema de crise também. Por causa, às vezes, da gente
querer crescer muito rápido. É igual o Emerson falou na questão da criptonita. Às vezes você acha que o negócio vai dar uma impulsionada, que você vai crescer e você não está preparado para aquilo. Aí você mete os 2 pés numa pedra que não era pedra. Exatamente. E aí foi a parte ruim, que quando a CPFL foi lá fazer o trabalho deles. Quando você conheceu o rapazinho. Exato. Mas aí, logo em seguida, nos problemas, em 2010, estava começando os digital. Foi aí onde eu também entrei de cabeça, que foi abrir a primeira loja virtual de peça e acessório para carroceria de ônibus. Legal. Já numa situação difícil. A dona Rosa na minha bota, né? Na cola aqui, cola, né? Exato. Correio, assim, né? Segurando, né? E quando eu apresentei para ela a proposta de abrir uma loja virtual de peça para carroceria de ônibus, naquela época ainda não tinha Mercado Livre, não tinha ninguém. Claro. Não tinha ninguém. A única empresa que tinha, na época, era a Submarino, Sim. que era uma loja virtual também. E aí a gente... E só vendia livro. Sim. Na Submarino. Na Submarino Era só livro, É. só livro. E aí fui pesquisar a plataforma, estudei um monte de coisa sobre e-commerce naquela época e abri a Apollo Ônibus no digital, sem dinheiro também. Caramba, como é que você vai fazer esse negócio, vai? E aí eu fui aprendendo. E eu lembro até hoje que uma das primeiras vendas que eu fiz na loja virtual, na plataforma, foi de um cliente do Rio Grande do Sul, que ele comprou um ônibus aqui em São Paulo e queria instalar o itinerário eletrônico. E como às vezes a gente erra no português e já está com um monte de coisa na cabeça, eu lembro que eu cadastrei o itinerário como itinerário. Aí eu só consegui vender para ele porque eu tinha cadastrado errado o produto. Porque senão ele não tinha me achado na loja virtual. Porque ele digitou errado. Porque ele digitou errado eu também. Porque o Google já estava naquela época lá. E nem eu sabia que estava errado. Mas só depois que eu fui pesquisar e vi que eu tinha feito o negócio errado, né? Mas sabe que são detalhes técnicos. Porque hoje, quando a gente faz uma campanha no Google, inclusive as palavras-chave a gente tem que considerar os erros da vida. também. Sim. Hoje eu considero já essa parte na Você com publicação. burger, você tem que considerar, né? Ah, não, mas eu considero mesmo, porque o nosso burger é burger, né? Que é burger em inglês. Só que a maioria digita burger com o U no meio, que né? G-U-R. G-U-E-R. Então você tem que considerar o erro de grafia ou de entendimento na sua campanha, porque daí você vai ser encontrado. Não, mas naquela época, lá em 2010, lá, você estava sendo ignorante, vamos dizer assim. Né? Você não sabia do que estava fazendo, né? Ah, mas tem coisa que errado deu certo. Deu certo, né? E deu certo. E aí foi feito algumas vendas. A gente abriu muitos clientes pelo Brasil depois da loja virtual. Legal. Apesar da gente já ser conhecido. Vocês não davam de braçada, né? Sim. Nossa, só tinha vocês na internet? Só nós. Que foi bem no período que mudou de páginas amarelas para Google, né? Toda vez que você precisava de alguma coisa, você ia no Google, digitava vocês, eram os primeiros a aparecer. E até hoje a Apollo Ônibus aparece no orgânico por causa disso. Sim. Primeiro. Sim. Até hoje. A relevância está lá em cima. E aí a pior fase foi agora na pandemia, né? Que aí depois disparou a abertura de loja virtual, que foi um monte de pessoas abrindo. Mas não foi problema também, porque ajuda também a nossa empresa, tem mais pessoas atendendo, e aí já vem a vantagem, né? Se tem mais empresas, então a gente não pode também achar ruim quando tem outras pessoas no mesmo segmento. Sim. Porque você não vai conseguir comer todos os hambúrgueres, eu não vou conseguir vender todas as peças de ônibus, eu não vou resolver todos os problemas. Você precisa de outras pessoas também atendendo. Por que eu vejo dessa forma hoje? Porque o cliente liga para mim, eu não consigo atender tudo. Eu tenho um limite, né? Uma capacidade para atender. Sim. Então eu tenho que me organizar, e aí é onde o empreendedor tem que procurar mais experiência para se organizar para poder atender mais. Exato. Porque o pessoal vai te procurar. Só que se você não tiver uma estrutura, ele vai procurar outra. E aí entram as parcerias, né? Sim. Pô, você não posso, mas tem um parceiro lá que Exato. E o cara vai trocar e vai mandar para você e você vai mandar para ele. Porque fala, o mercado de concorrentes, né, cara?
Você não é inimigo. Não, de Você é forma só nenhuma. concorrente. De forma- Você tem que manter perto essas pessoas. Pô, o cara quer comer um hambúrguer de linguiça aqui, eu não vendo, mas cara, eu tenho um parceiro lá que, pô, vai lá, é uma delícia o hambúrguer do cara. E o cara sabe que eu faço isso pra ele, pô, o cara da Love Burger mandou aqui. Pô, o cara chega lá, um cliente, ó, eu queria um hambúrguer com isso. Pô, não tenho aqui, cara, mas ó, vai lá na Love na próxima vez, entendeu? Então, Exato. a gente não é inimigo, a gente é Então, concorrente. então, a partir do momento que o empreendedor vê essa parte também de não ser concorrente, pô, ele vai se dar bem pra caramba, porque Sim. os próprios concorrentes vão indicar ele também, Sim. igual você falou. Você tem um gargalo de atendimento, Sim, né? Você não vai conseguir atender todo Não mundo. atende. E muitas vezes aquela pessoa tem urgência. Pô, você não pode atender, não deixa ela frustrada, né? Indica, né? Você já fala, não, vai lá. E ela solucionou o problema Ela dela. solucionou o problema, exatamente. Então, você não perdeu o comum, né? Sabe que nessa parte aí, mês passado, tem um pessoal que, uma barbearia que eu vou lá, então eu gosto de ir lá porque eles cortam o meu cabelo, dá uma tapa na barba e ainda me dá um chopp. Ninguém corta seu cabelo, cara. Não parece, mas assim, Pô, vamos conversar com esses caras que tá cortando o cabelo dele lá, Wagner. ele Eu fala, preciso, a gente ir lá como também, amigo, né? né, Eu preciso arrumar um lugar também. ó, e quem fala isso é o cara que é o especialista em cabelo. Ó, Exato. ó, o especialista em Eu cabelo. raspo meu cabelo toda semana. Então, mas assim, daí o cara corta o cabelo, dá um tapa na barba e me oferece um chopp. Então tem um diferencial que pra mim, Eu vou lá, por que então. será, né? Só por causa do chopp. Só que daí eu tava numa data meio complicada, daí eu mandei pra ele assim, ó, tem espaço na agenda aí? Aí eu falei assim, puta, Hermes, pra esse dia, pra esse horário não dá. Eu vou ter esse horário, só que o horário que ele tinha não dava pra mim. E ficou naquele... Até que chegou um momento que ele falou assim, Emerson, você precisa cortar dessa semana? Preciso, cara. Eu falei assim, então eu vou te indicar outro cara. Confiança, o cara corta bem também, não atende aqui, atende em outro lugar. Meu, achei uma puta atitude. Sim. Pô, isso é legal pra caramba. É E legal, você traz cara. o cliente mais aí. Não, e É, porque encanta, fala, pô, que legal a atitude. o cara dele, resolveu o né? meu problema. Ele não tinha agenda, ele não podia me atender, mas ele entendeu que eu precisava. Ao invés de ele falar, não posso, o que a maioria faria? Ah, não posso te atender, posso te desculpa. atender. E a maioria faz E isso. fala assim, ó, e se vira com o seu problema. Se vira com o seu B.O. Não, eu falei assim, ó, se você só precisa pra essa semana, cara, eu vou te indicar esse cara. Ele vai ter agenda pra você e tal. Fui lá, cortei com o cara. Só que né, na hora de voltar, não voltei com o cara que ele me falou. Eu voltei com ele. Sim. Porque eu sei que ou ele vai, Me atender quando eu preciso. ou ele vai resolver o Vai problema. resolver. Exato, ele vai resolver o problema. E essa é a isso credibilidade que a legal. gente ganha. Exato. Isso é importantíssimo nessa parte aí. O que ele poderia pensar? Pô, e se eu indico o cara corta melhor do que eu, faz um atendimento melhor que o meu e eu perco esse cliente. Cara, é uma visão pequena. É medo. Na verdade é medo, É né? medo. A pessoa tem medo ali, que tem que trabalhar outras crenças, né? A pessoa tem que... Você nunca vai ganhar o dinheiro sozinho, cara. Entendeu? O mercado é cíclico, né? É simples. E sempre vai ter necessidade de materiais, de Exato. serviço. A pessoa não vai cortar o cabelo uma vez só. É. A pessoa vai estar sempre precisando. O ramo que a gente trabalha aqui é comida. Pô, a pessoa come todo dia. Sim. Ela precisa comer. Né? Só que, pô, você acha que ela vai vir aqui todo dia na Love Burger pra comer? Ela vai querer experimentar outros hambúrguer. E tem uma hora que enjoa, né? Tá O cara bom, evapora, vai falar... Né? Ah, não, pô, Viver uma experiência diferente. Mas eu quer quero ter outras lugar também, experiências, Quero ter né? outra experiência, tá errado. Não. O que tá certo é eu conseguir, tipo, fidelizar, fazer uma forma pra pessoa Fazer um querer produto. voltar. Exato. Mas mesmo Existir que eu algum tipo de fidelize- recorrência. mesmo que eu fidelize esse cliente, pô, quer dizer que ele está proibido de ir em outro lugar experimentar o serviço de outro? Claro que não, vai lá. E muitas vezes é bom que ele vá. Porque ele depois vai ele ver. volta, ele fala assim, meu, e já aconteceu muito isso às vezes, né? Isso. Do cara chegar aqui pra gente, a gente tem cliente, cara, que tem mais de 6 anos que estão com a gente aqui, que eu vi, filho dos carinha que talvez já tá maior que eu, que vem tanto tempo aqui. Isso é muito legal. É muito bom. E quando você cria o cliente nesse nível de... Que eu falo que é mais fácil você criar um cliente seu virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. Exato. E a gente tem bastante casos assim. Então o cliente chega aqui pra gente e fala assim, pô Luiz, eu te traí semana passada. Aí ele falou, faz tudo bem, eu tô Aí ele fala acostumado. assim, Tô acostumado já. bem, não, aí eu dou aquela brincada boa, né? E o cara achou engraçado, ele falou, cara, mas que arrependimento, cara. E aí você consegue... Aí nós voltamos. Se é bom, o cara fala, pô, gostei, vai lá conhecer. Eu vou, Porra, lógico. né? Se o cara... É uma experiência É uma também. experiência, eu vou no local, né? E eu falo assim, eu já fica meio conhecido na cidade.
no meio. Então eu como Love Burger, se eu chego numa outra hamburgueria para comer, os caras já sabem quem sou eu. Porque Já conhece. eles fazem um serviço de benchmark, né? Aham. Quando eu também fiz isso quando eu vi em tudo hamburgueria. O Emerson fez parte comigo. O Emerson na época Pesquisa. tava mais cheinho. O Emerson, direto, a gente ia comer em outros lugares pra gente, né, aprender. A parte gostosa da amizade foi essa. Olha que beleza. Aí hein? comia de hambúrguer. Vamos fazer cara. teste de mercado. Vamos fazer provar teste de hambúrguer. mercado, fazia teste em casa, chamava ele, o cara comia uns 8 hambúrguer lá. Ó, Já que tá chamando, Já que chama, né? meu? coisa boa, né? Mas assim, e é sempre indicar. E esse cliente sempre volta com a gente. O cara tá sempre aqui, tá fiel. E não é certo você querer que o cara só compre com você. Cara, às vezes você não vai poder atender o cara. Chega segunda-feira, por exemplo. Segunda-feira tá fechado. Eu não vou conseguir. Ele tá com vontade de comer hambúrguer. E aí? Eu não vou conseguir atender o cara. Você acha que eu vou vir aqui abrir a loja? Não, pô, o cara vai em outro lugar. Então, assim, é legal sempre a gente ter pra quem indicar, né? No seu caso, né? Pô, eu não consigo te atender, cara, mas espera aí. Eu tenho esse aqui, ó. Liga pra lá, que eu tenho certeza que o seu problema é você resolveu o problema da pessoa. Sim. Né? Independente se é fome, se é problema na carroceria do Não, caminhão, se serviço, é um corte de serviço, cabelo, corte de qualquer cabelo, coisa. qualquer coisa. Cara. Você resolveu o problema. Igual, por exemplo, um cliente, voltando da experiência aí do filho, pai, coisa e tal. Tem cliente hoje meu que é a mesma coisa. Comecei vendendo pro pai, hoje é o filho que É o está filho. tocando o negócio e compra. Ah, Outra experiência aí do produto. O ônibus ele tem uma particularidade que ele usa muito produto também de automóvel. sim. O cliente está lá no interior do Pernambuco, no Agreste. Pô, é a mesma peça que usa no Palio, por exemplo. Pô, eu não vou dar a dica pro cara. Vou Sim. fazer o cara comprar aqui. Então, assim, aí o cliente volta a te procurar toda vez. Você Sim. resolveu o problema dele. Sim. Isso que é legal. E aí, Wagner, e agora pensando como a empresa está hoje, futuros, o que nós temos aí? Rapaz, tem muita coisa, hein? Muita coisa. Depois que, vamos dizer assim, que a gente acordou mesmo pro negócio, então, o principal hoje é um planejamento de curto prazo. Ver o que a gente vai planejar aí para esse próximo ano. Em relação também até ao mercado, né? Do transporte coletivo tá diminuindo. Sim. Então ainda é uma parte de estudo que a gente está fazendo pro futuro aí, de curto, médio e longo prazo. E diversificar, né? Então a palavra é você estar atendendo o seu mercado e pensar em alguma coisa também para não te pegar de Desprevenido, calça né? curta, né? É. Então, porque Colocar uma coisa todos os ovos numa cesta, né? foi o que aconteceu na pandemia da Apollo Ônibus ter a loja virtual. É. Se em 2010 a gente não tivesse a loja virtual, não sei como que seria, porque foi o que segurou o nosso negócio nessa época aí, de pandemia. E enquanto empresas que tinham 30, 40 anos de mercado não tinha loja virtual, a Apollo Ônibus tinha, a gente triplicou as vendas e esse pessoal acabou fechando. Exatamente isso. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Então eu acho que a gente tem que ter um pensamento também para o futuro, Sim. mas não muito futurístico igual eu. Eu Não acho dá que eu não sou um exemplo desse negócio, porque eu penso muito, É muito importante na você frente. ter um planejamento, mas com o mundo mudando, na tecnologia que Tá muda... rápido até, É né? muito rápido a mudança. Às vezes você não consegue fazer um planejamento. Da onde eu vou estar daqui 5 anos? Pô, você não sabe o problema que é vai que- ter a tecnologia aqui de 5 anos. Você cria um cenário para daqui 5 anos, só que o mundo é outro. O mundo é outro, daqui 1 ano o mundo é outro, né, cara? Então é complicado. E né? passa rápido, né? Mas eu acho que a experiência é o que vale. Sim. Entendeu? E você ter pessoas à sua volta. Eu acho que, assim, o que eu estou mais pensando agora é pessoas, em como cuidar melhor das pessoas. Independente se seja cliente, funcionário, fornecedor, Sim. né, os colaboradores. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nas pessoas. Sim. Eu, no passado, eu não pensava muito nas pessoas. Uhum. Então, hoje eu penso mais na relação humanizada do trabalho. Sim. Isso é o que eu estou querendo desenvolver mais a partir
desse ano, de Esse ano, 2023. 2023. Você entendeu? Pensar mais nas É um pessoas. objetivo muito legal. Wagner, muito obrigado, muito legal esse papo. Já estão aí 55 minutos. Não passa Porra, rápido, né? Passa rápido, hein? Falei pra você que passava Nem rápido. percebe, né, cara? percebe. Nem vi o bate-papo Nem viu, passar. né? E assim, como a gente faz como praxe de todo o programa, sempre a última parte é dedicada ao entrevistado falar para quem está com uma ideia empreendedora, para quem está faltando aquele tiquinho para tirar o sonho e ir para o papel, e depois o papel ir para a realidade. Por que você aconselha uma pessoa a empreender? Qual é a sua dica? Olha, a minha dica como empreendedor é que a pessoa, ela empreenda, ela vá em busca do seu sonho, em busca do seu objetivo, naquilo que te faz feliz. Porque se você for fazer um trabalho que você gosta, você nunca vai estar trabalhando e você vai estar ajudando outras pessoas. Essa é a recomendação, vamos dizer assim. Muito bem, que legal. Legal? Alguma Isso aí, consideração? né? Não, é isso aí. Papo bem rápido quando a gente passa a hora rápida assim, que sempre o papo é agregador, né, cara? Muito legal. Eu gosto. Legal. Gente, então agradeço o Wagner pela participação e presença. Obrigado. Luiz, agradeço demais o programa, 24º episódio aí. E agradeço você também aí que está acompanhando a gente. E chegamos então a mais um final de mais um episódio aqui do podcast de pouco em pouco. Aqui a gente não canta só o glamour e nem tudo depois que deu certo. Aqui a gente quer saber a realidade, as duras penas que fizeram a resiliência do empreendedor até o sucesso. Onde o bicho pega. É onde o bicho pega. Gente, valeu, até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu.